Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. E vamos direto para as notícias. O presidente Jair Bolsonaro chega a São Paulo. Médicos avaliam cirurgia de emergência para a desobstrução do intestino. O cirurgião Antônio Macedo, que acompanha o presidente desde a facada, foi chamado ao Distrito Federal após o presidente ser internado com dores abdominais e deve ficar responsável pela avaliação do quadro após a transferência para São Paulo. Ele já chegou em São Paulo por volta das 18h54 desta quarta-feira, dia 14, no avião da Força Aérea Brasileira, no aeroporto de Congonhas. Ele foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, onde que atende o cirurgião gástrico Antônio Luiz Macedo, que cuida de Bolsonaro, desde a facada sofrida por ele nas eleições de 2018. O presidente enfrenta um quadro de obstrução intestinal e foi transferido de Brasília para São Paulo para que os médicos façam novos exames e avaliem a necessidade de uma cirurgia de emergência. Na manhã desta quarta-feira, o presidente foi internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir dores abdominais de madrugada. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, Bolsonaro chegou a ser sedado, mas já acordou. Por volta das 16h30, Bolsonaro deixou o hospital e foi levado de ambulância para a base aérea de Brasília, onde o avião o aguardava. O presidente chegou ao local por volta das 17 horas e o avião decolou às 17h29. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, seu filho, do Patriota do Rio de Janeiro, o presidente ficará em observação por 3 dias na cidade de São Paulo. Seguem as notícias. Após muita polêmica e bate-boca, os deputados da Comissão Especial da Câmara decidiram retirar de pauta, nesta terça-feira, dia 13, a discussão e a votação do relatório final sobre a proposta de emenda à Constituição que trata de alterações no processo eleitoral, PEC 125/11. O texto original da proposta do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, tratava apenas do adiamento das eleições em datas coincidentes com feriados, mas a relatora, deputada Renata Abreu, do POD de São Paulo, ampliou os temas abordados. Uma das versões do parecer trata de temas como fidelidade partidária, democracia direta, mandatos coletivos, cláusula de barreira, incentivo à participação feminina na política e mudanças no sistema eleitoral com a adoção do chamado distritão nas eleições de 2022. Atualmente, a eleição para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores é feita no sistema proporcional. Com o distritão, venceria o candidato mais votado na localidade, independentemente da votação no partido, o que caracteriza um sistema eleitoral majoritário. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o texto ainda carece de diálogo e entendimento. É uma alteração na Constituição Federal com modificação no sistema eleitoral do país. E hoje eu li 4 versões diferentes do relatório, o que revela uma tensão muito forte sobre a matéria. A retirada de pauta tem que ser útil para o diálogo, ponderou. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, deixou claro que o ponto mais divergente do relatório é a adoção do distritão. Ele teme a pulverização partidária com a eleição do candidato mais votado em cada distrito. Não vamos ter mais partidos como temos hoje. Vamos ter 513 partidos na Câmara dos Deputados, em que cada deputado será uma entidade, dono do próprio umbigo. Quem quiser governar, negocia com cada um, e o negócio vai ser caro. Digo isso sem medo de morder a língua. Show distritão, alertou. Pelo texto da Renata Abreu, o distritão seria adotado na eleição de 2022 como transição para o chamado distrital misto, que vigoraria nas eleições seguintes. No distrito misto, parte dos candidatos é eleita pelo voto em listas pré-ordenadas e parte pelo sistema distrital. O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, manifestou o apoio ao distritão. A nossa bancada, que é composta por 41 deputados, tem hoje 38 votos a favor do distritão. É uma maioria muito grande e um sentimento que já foi colhido pelos líderes partidários, afirmou. O acordo. Durante a reunião, outros parlamentares também reclamaram de um acordo para evitar que uma emenda coletiva fosse apresentada para levantar
pontos específicos das regras eleitorais para debate e votação no plenário da Câmara. O deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, foi um dos que se queixaram da negociação. Nós tínhamos propostas, as quais estavam sendo recolhidas assinaturas, e houve a paralisação do recolhimento das assinaturas por causa do acordo. Isso significa golpe, criticou o mesmo. Seguem as notícias. Com a aposentadoria do ministro do Tribunal de Contas da União TCU, Raimundo Carreiro, marcada para agosto, se iniciaram as movimentações em Brasília para a sucessão, com a senadora Cátia Abreu, PP do Tocantins, como a favorita para a vaga. De acordo com a CNN Brasil, a tendência é que a senadora seja a nova ministra do TCU, por ter simpatia de alas do MDB, da oposição e de ter o Centrão ao seu lado, liderado por seu partido, o PT. As vagas do TCU são cíclicas, uma do Senado, outra da Câmara e uma terceira do Executivo. O governo federal já tem seu membro no órgão de controle, o ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Jorge de Oliveira. Agora é a vez do Senado, e Cátia Abreu é a favorita para a indicação. Seguem as notícias. Nesta quarta-feira, dia 14, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o aumento de 100 bilhões previsto na arrecadação de impostos com a reforma tributária vai bancar o pagamento do Bolsa Família. Ele afirma que os gastos do programa vão alcançar os 50 bilhões com a elevação do valor dos pagamentos e a inclusão de novos beneficiários ao Bolsa Família. Vamos taxar os super ricos para financiar a redução de impostos aos assalariados e fortalecer o Bolsa Família, explicou o ministro em entrevista ao jornal Valor Econômico. Você vai ter que pegar esse 100 bilhões de aumento de arrecadação e dizer que eles financiarão a redução das alíquotas do imposto de renda e vai ter que carimbar o dividendo, dizendo que ele vai financiar o Bolsa Família, disse Guedes. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o Bolsa Família pagará em média R$ 300 a partir de dezembro de 2021. Até então, as simulações do Ministério da Economia apontavam para um pagamento na casa dos R$ 250. Guedes afirma que as alterações buscam nem ferir a lei de responsabilidade fiscal, nem furar o teto de gastos. Seguem as notícias. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje, dia 14, que a realização da Copa América no Brasil foi um sucesso e temos de protocolos preventivos contra a Covid-19, de forma a provar ser possível vislumbrar a reabertura de atividades no país, em especial o retorno dos estudantes às salas de aulas. Em relação à Copa América, tivemos sim uma prova de que é possível compatibilizar, mesmo dentro de um ambiente pandêmico, a prática de outras atividades que são importantes, porque o país não pode ficar o tempo inteiro parado, caso contrário, não teremos a arrecadação de impostos e o orçamento que aqui é reclamado não resultará em verba, disse o ministro durante a audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Segundo o ministro, por meio de protocolo rigoroso, se conseguiu realizar um evento com sucesso. E ao contrário do que se dizia, de que a pandemia ficaria descontrolada por conta da Copa América, o que assistimos foi uma melhora dos indicadores econômicos. Queiroga disse que, seguindo os protocolos, os jogadores identificados com a Covid-19 foram adequadamente isolados. Esse exemplo deve ser citado como uma forma de realizar um evento dentro desse contexto, já que nós, com o controle da pandemia, temos de vislumbrar a reabertura das atividades, como por exemplo as aulas, que devem voltar, porque é impossível que nossos alunos fiquem fora das aulas por tanto tempo, disse Queiroga. Seguem as notícias. A Polícia Federal deflagrou nesta manhã, dia 14 de julho, nas cidades de Água Doce do Maranhão, Barra da Corda, Jenipapo dos Vieiras, Tuntum, todos de Maranhão, Operação Luna Park MA para promover a repressão à divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Cerca de 15 policiais federais deram cumprimento a 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Luís do Maranhão.
decorrentes de representações apresentadas pela Polícia Federal, objetivando arrecadar computadores, discos rígidos, mídias magnéticas, pendrives, bem como quaisquer outros materiais relacionados à pornografia infantil. Os suspeitos foram identificados em investigações iniciadas a partir de relatório produzido pela Polícia Federal, em cooperação com a Polizia di Stato, compartimento da Polizia Postale de Comunicazione de Lombardia, no âmbito da operação da Polícia Postal Italiana denominada Luna Park. 3 maranhenses são investigados por terem participação ativa em grupos de aplicativos da troca de mensagens dedicados ao compartilhamento de arquivos contendo imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes, utilizando terminais telefônicos vinculados ao Maranhão. Durante as diligências na cidade de Tuntum, no Maranhão, uma pessoa foi autuada em flagrante pela posse de centenas de arquivos com imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes que estavam armazenadas em seu celular. Se confirmadas suspeitas, os investigados responderão pelas penas do delito de armazenamento de imagens de vídeos de exploração sexual infantil, artigo 241-B do ECA, que pode chegar a 4 anos, e pelo crime de disponibilização, divulgação de material de pornografia infantil, artigo 241-A do ECA, podendo chegar a 6 anos por cada compartilhamento realizado. Seguem as notícias. A Polícia Federal deflagrou hoje, dia 14/7, em Juazeiro, Bahia, a Operação Negócio da China 2, com o propósito de combater o comércio e o uso de agrotóxicos importados ilegalmente da China e posteriormente falsificados por pessoas físicas e jurídicas brasileiras. Policiais federais deram cumprimento a 14 mandados de busca e apreensão, sendo 3 em Juazeiro, na Bahia, 9 em Petrolina, no Pernambuco, e 2 em Jaboticabal, em São Paulo. As investigações se iniciaram em 2015, quando se identificou um grupo criminoso que promovia o contrabando de agrotóxicos de origem chinesa, na forma líquida, por intermédio de navios usados para exportação de mangas. O grupo investigado era formado por pessoas físicas e jurídicas ligadas ao comércio de produtos voltados à fruticultura. Apurou-se que, após serem contrabandeados, esses agroquímicos eram misturados artesanalmente com defensivos agrícolas de origem brasileira e, em seguida, reenvasados com embalagens nacionais reaproveitadas. Tudo isso com o fim de conferir aparência de licitude ao comércio dos produtos. Em junho de 2020, as investigações permitiram a apreensão de 1.000 litros de um fitorregulador de crescimento bastante utilizado no cultivo de manga. O produto contrabandeado tinha saído de uma empresa química do interior de São Paulo e destinado a uma empresa de importação e exportação sediada em Petrina, no Pernambuco. O desenrolar da investigação permitiu identificar o modus operandi do grupo e foi fundamental para a desarticulação. Se comprovadas suspeitas, os investigados poderão responder por contrabando e 2 crimes ambientais, artigo 334-A, primeiro artigo do Código Penal, no artigo 15 da Lei 7.802/89 e no artigo 56 da Lei 9.605/98, cujas penas, se somadas, podem chegar a 13 anos de reclusão. Seguem as notícias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, determinou o compartilhamento das provas dos inquéritos das fake news e dos atos com pautas antidemocráticas. A decisão ocorre após o ministro abrir novo inquérito para apurar suposta organização criminosa com ataques à democracia. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Com a decisão, novas informações entram na investigação sobre a suposta participação do presidente Jair Bolsonaro em uma rede de disparo em massa na eleição de 2018. Em fevereiro deste ano, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou 2 ações que pediam a cassação da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão, vencedora da eleição presidencial de 2018. Os 7 ministros da Corte entenderam que não haviam provas para condenar os então candidatos pelo crime de abuso de poder econômico. Os processos em análise foram apresentados pelo PDT e tratavam do ilegal disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp. Seguem as notícias.
internacionais agora. A Itália registrou nesta terça-feira, dia 13, mais 1.534 casos e 20 mortes na pandemia da Covid-19, elevando os totais de contágios e óbitos para 4.273.693 e 127.808, respectivamente. Segundo o boletim do Ministério de Saúde, esse é o maior número de novos casos em um único dia no país desde 12 de junho, quando haviam sido notificados 1.723 diagnósticos positivos. Em relação à terça-feira da semana passada, o aumento nos contágios diários é de 69%. A Itália vem registrando uma tendência de alta nos casos desde o início de julho, embora com números ainda longe do pico da pandemia. O país chegou a ter 40 mil contágios por dia em novembro passado. Apesar disso, o governo tem demonstrado preocupação com a disseminação da variante Delta do novo coronavírus, que já responde por 1 em cada 5 novos casos de Covid na Itália e tende a se tornar predominantemente nas próximas semanas. O país ainda soma pouco mais de 4,1 milhões de pacientes curados e 40.649 contágios ativos. Até o momento, foram aplicados cerca de 58,2 milhões de vacinas anti-Covid na Itália, sendo que 24,3 milhões de pessoas, 41% da população, 45% da população vacinável, tomaram as 2 doses da AstraZeneca, da Pfizer ou da Moderna, ou a dose única da Janssen e concluíram o ciclo de imunização. Seguem as notícias internacionais. As mortes e os casos de Covid-19 estão aumentando novamente em todo o mundo, em um revés desanimador que está desencadeando outra rodada de restrições e diminuindo as esperanças de um verão quase normal de diversão. A Organização Mundial da Saúde informou na quarta-feira que as mortes aumentaram na semana passada, após 9 semanas consecutivas de declínio. Ele registrou mais de 55 mil mortes, um aumento de 3% em relação à semana anterior. Os casos aumentaram na semana passada em 10% para quase 3 milhões, disse a OMS. Em seu relatório semanal, a Agência da Saúde da ONU disse que o maior número de novos casos ocorreu no Brasil, na Índia, Indonésia e Grã-Bretanha. A OMS disse que a variante Delta mais contagiosa foi agora identificada em 111 países desde que foi detectada pela primeira vez na Índia e que a versão mutante deverá se tornar globalmente dominante nos próximos meses. Em meio ao aumento repentino, o número total de mortos na duramente atingida Argentina chegou perto de 100 mil. As mortes diárias por coronavírus na Rússia atingiram recordes essa semana. Na Bélgica, as infecções por Covid-19 causadas pela variante Delta entre os jovens quase dobraram na semana passada. A Grã-Bretanha registrou um total de um dia de mais de 40 mil novos casos pela primeira vez em 6 meses. Nos Estados Unidos, com uma das taxas de vacinação mais altas do mundo, as novas infecções confirmadas por dias dobraram nas últimas 2 semanas para uma média de cerca de 24 mil, embora as mortes ainda estejam em uma trajetória descendente, em torno de 260 por dia. O condado de Los Angeles, o mais populoso dos Estados Unidos, relatou em seu 5º dia consecutivo na terça-feira mais de 1.000 novos casos. Tóquio está em um 4º estado de emergência antes dos Jogos Olímpicos deste mês. Especialistas dizem que o número de casos pode passar de 1.000 antes das Olimpíadas e se multiplicar para milhares durante os Jogos. O aumento levou às restrições adicionais em lugares como Sydney, Austrália, onde os 5 milhões de residentes permanecerão confinados pelo menos até o final de julho, 2 semanas a mais do que o planejado. A Coreia do Sul colocou sua região da capital sob as regras de distanciamentos mais rígidas por causa dos níveis de recordes de casos. As autoridades de Chicago anunciaram na terça-feira que os viajantes não vacinados do Missouri e Arkansas devem ficar em quarentena por 10 dias ou ter um teste de Covid negativo. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, pediu que os passageiros de ônibus e trens usem máscaras, mesmo depois que outras restrições na Inglaterra forem suspensas na próxima semana.
A OMS reconheceu que muitos países estão enfrentando pressão considerável para suspender todas as precauções restantes, mas advertiu que não fazer isso da maneira certa apenas dará ao vírus mais oportunidades de se espalhar. Nos Estados Unidos, cresce a pressão para aumentar as vacinas para conter o aumento. A atriz e cantora Olivia Rodrigo, de 18 anos, planejava se encontrar com o presidente Joe Biden e o Dr. Anthony Fauci na quarta-feira em uma tentativa de persuadir os jovens adultos a fazerem suas vacinas. Quase 160 milhões de americanos foram totalmente vacinados, ou mais de 55% da população, mas os adultos jovens mostraram menos interesse. Ohio planeja anunciar outro programa de prêmios para aumentar sua taxa de vacinação. E o governador Mike DeWine instou o governo a dar total aprovação às vacinas em vez de apenas autorização de emergência, para aliviar as dúvidas das pessoas. Isso nos ajudará em Ohio e em todo o país a vacinar mais pessoas, disse ele. Seguem as notícias internacionais. Congressistas pedem que Biden não negocie com Cuba, isso mesmo. Congressistas americanos e líderes do exílio cubano pediram nesta terça-feira para que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, faça o necessário para restabelecer a internet ao povo cubano, que protesta nas ruas pedindo liberdade, e não negocie com o governo do presidente Miguel Díaz-Canel. Essas suas solicitações foram feitas em reunião no Museu da Diáspora Cubana em Miami, que contou com a presença do governador da Flórida, Ron DeSantis, e da vice-governadora Janet Nunes. Outros legisladores estaduais e senadores republicanos também estiveram presentes. Todos aqui estão de acordo em todas essas verdades fundamentais, e uma dessas verdades é que as pessoas que estão nas ruas se revoltando não estão reclamando da falta de vacina ou de alguma questão tangencial, disse DeSantis. Eles estão se revoltando contra uma ditadura comunista, corrupta, que governou aquela ilha com punho de ferro por mais de 60 anos. Rosa Maria Payá, ativista cubana e diretora executiva da Fundação para a Democracia Pan-Americana, disse que, além de os Estados Unidos fornecerem serviço de internet a Cuba, gostaria que o governo Biden dissesse que não negociará com o governo cubano durante a transição do comunismo. O que os cubanos precisam é de liberdade da ditadura, não de negociações, disse Paya, acrescentando que dar a pessoas na ilha uma forma de se comunicarem com o mundo exterior é vital. Os Estados Unidos têm capacidade para fornecer acesso à internet ao povo cubano. O acesso à internet agora pode salvar vidas no meio da repressão. Salazar concordou com DeSantis e outros que participaram da mesa redonda com o plano de fornecer serviço de internet a Cuba como uma forma de manter o ritmo e mostrar ao mundo como os protestos estão ocorrendo. E vamos para a última notícia de hoje. As mortes por overdose atingiram um recorde de 93 mil no ano passado, em meio à pandemia de Covid-19, informou o governo dos Estados Unidos na quarta-feira. Essa estimativa supera em muito a alta de cerca de 72 mil mortes por overdose de drogas alcançada no ano anterior e equivale a um aumento de 29%. Esta é uma perda impressionante de vidas humanas, disse Brandon Marshall, um pesquisador de saúde pública da Universidade Brown, que acompanha as tendências de overdose. O país já estava lutando com sua pior pandemia de overdose, mas claramente a Covid exacerbou muito a crise, acrescentou. Os bloqueios e outras restrições à pandemia isolaram os dependentes de drogas e dificultaram o tratamento, disseram os especialistas. Jordan McShane morreu de overdose de drogas em seu apartamento em Ypsilanti, Michigan, no ano passado. Ele foi declarado morto em 6 de maio, um dia antes de seu 39º aniversário. Foi muito difícil para mim pensar na maneira como Jordan morreu. Ele estava sozinho e sofrendo emocionalmente e sentiu que precisava usar novamente, disse seu irmão mais novo, Colin McClancy, e escreveu abertamente sobre o vício de seu irmão em um obituário. A morte de Jordan McClancy foi atribuída à heroína e ao fentanil. Embora os analgésicos prescritos já tenham causado
a epidemia de overdose no país, eles foram suplantados primeiro pela heroína e depois pelo fentanil, um opioide perigosamente poderoso nos últimos anos. O fentanil foi desenvolvido para tratar a dor intensa de doenças como câncer, mas tem sido cada vez mais vendido ilegalmente e misturado com outras drogas. O que realmente está impulsionando o aumento das overdoses é esse suprimento de drogas cada vez mais envenenado, disse Shannon Monad, professora associada de Sociologia da Syracuse University, que pesquisa padrões geográficos em overdose. Quase todo esse aumento é contaminação por fentanil, de alguma forma. A heroína está contaminada, a cocaína está contaminada, a metanfetamina está contaminada. O fentanil esteve envolvido em mais de 60% das mortes por overdose no ano passado, sugere os dados do CDC. Não há evidências atuais de que mais americanos começaram a usar drogas no ano passado, disse Monad. Em vez disso, o maior número de mortes provavelmente foi de pessoas que já lutavam contra o vício. Alguns disseram à equipe de pesquisa dela que a suspensão dos despejos e a extensão dos benefícios de desemprego os deixaram com mais dinheiro do que o normal. E eles disseram: "Quando eu tenho dinheiro, eu estoco meu suprimento de drogas", ela disse. As mortes por overdose são apenas uma faceta daquele que foi, em geral, o ano mais mortal da história dos Estados Unidos, com cerca de 378 mil mortes atribuídas à Covid-19. O país viu mais de 3,3 milhões de mortes. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças revisaram os atestados de óbitos para chegar à estimativa de mortes por overdose de drogas em 2020. A estimativa de mais de 93 mil se traduz em uma média de mais de 250 mortes por dia, ou cerca de 11 a cada hora. O aumento de 21 mil é o maior salto ano a ano desde a contagem aumentou em 11 mil em 2016. A Adilson BGI News fica por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe para valer. Não se esqueça de contribuir com o nosso canal. Muito obrigado e até amanhã.